A minha experiência com teatro, ela agrega até hoje. Na verdade, quando eu escrevo, eu crio vozes na minha cabeça. Então, o processo que eu tenho em escrever é um processo muito parecido que eu tinha na preparação de ator. No teatro, eu não sei porquê, não dá para especificar por que isso acontecia, mas eu decorava todos os papéis, então eu decorava a peça inteira, não só o meu papel, então eu sabia a fala de todo mundo, e eu interpretava a fala de todo mundo na minha cabeça, né, dentro. E quando eu comecei a escrever quadrinhos, eu vi que o processo era muito similar, muito similar. Quando eu escrevo, eu vou criando os personagens, eu vou dando vozes a eles. E esse processo me ajuda bastante na hora de conceber uma história. Na hora de conceber os diálogos, principalmente. Os diálogos são uma parte muito importante da história, né? O quadrinho é feito de texto e imagem. A hora que o texto fala, a imagem acompanha. Tem hora que o texto não fala e só a imagem vai. Então essas situações, elas são muito próximas do que eu convivia diariamente nas marcações de palco, nos cenários, nos figurinos, nas falas. Então a experiência de teatro foi fundamental, é fundamental até hoje, para a criação das histórias. Então eu gosto muito, né? O Sonho de uma Noite de Verão, ele teve uma carreira bem bacana. Ele foi publicado no ano de 2011 e foi selecionado na época no PNBE, que era o Plano Nacional de Biblioteca na Escola. Então ele foi para várias bibliotecas no país afora, e parece que esse ano eles vão inscrever de novo no PNLD, que já é um novo programa aí com maior alcance, né, que é o Plano Nacional do Livro Didático. Então foi legal, foi tão legal que me convidaram para fazer outro, me convidaram para fazer A Tempestade. Aí eu fiz A Tempestade, também pela editora Nemo, e aí continuou. A Tempestade chegou a ganhar o prêmio HQ Mix, né, que é a principal premiação de quadrinhos no Brasil. Chegou a ganhar o prêmio HQ Mix de melhor adaptação naquele ano. Eles gostaram disso também e me convidaram para fazer outro. Eu fiz um paradidático sobre as grandes navegações portuguesas, sobre o descobrimento do Brasil. Então eu abarquei ali 200 anos de história da experiência ultramarina portuguesa, que também foi um livro legal, também foi adotado nas escolas. Aí eu fiz um curtinho que era um spin-off de 20 Mil Léguas Submarinas. Então eu peguei o Capitão Nemo e fiz uma história à parte dele. E foram 4 trabalhos com a editora Nemo, foi bem legal. E depois disso eu comecei uma carreira autoral, né? Eu comecei a fazer quadrinhos autorais, quadrinhos com histórias próprias, não adaptações, embora eu continue fazendo adaptações até hoje. E tem sido legal, tem sido bem legal. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 9 anos na feira. E com 14 eu já estava de carteira registrada. Então a vida me levou para uma carreira profissional burocrática. E eu estava envolto nisso, sempre tive envolto nisso. E depois de ter passado no concurso da Caixa Econômica Federal, que paga bem, tem um plano de carreira e garante aposentadoria, Deus sabe lá quando ela vai acontecer, mas uma hora ela acontece. Eu estava ali e continuei ali, mas eu sempre estive ligado às artes. Então eu trabalhava no banco e era ator de teatro. Como eu conciliava isso, não sei, mas eu conciliava. Quando eu parei o teatro e resolvi escrever quadrinhos, resolvi escrever sobre quadrinhos e depois escrever quadrinhos, não havia sentido algum sair do banco, né? Mesmo porque a arte ainda é muito desvalorizada profissionalmente no Brasil. Você tem um ataque maciço às artes nos mais diversos níveis, né? Quando uma pessoa fala que desenha, a outra pessoa pergunta, tá, mas e para ganhar vida você faz o quê? Né? O desenhista desenha para ganhar vida, né? Como roteirista eu também ganho a vida, eu recebo por isso e complementa muito bem a minha renda, então é profissional também. Eu acho que eu não saí do banco por comodismo,
E agora, faltando 10 anos para me aposentar, eu não vou sair mesmo, né? Eu trabalho 6 horas, me dá tempo suficiente para escrever, no todo o restante do tempo seguinte me dá para escrever. Eu sou pai, então eu também tenho horas como pai, e isso é muito, muito importante dizer isso, porque é uma vida normal. Eu sou bancário, eu sou pai e eu escrevo quadrinhos. Então, eu acho que eu não saí da Caixa por comodismo, paga bem, né? Paga bem. Eu gosto de trabalhar na Caixa, já estou lá há 20 anos, vou ficar mais 10 pelo menos. E enquanto isso, eu vou escrevendo meus gibis também. Eu vou participando dos festivais no Brasil afora, vou conciliando do jeito que dá. Todo ano a gente espera, né? Todo ano a gente espera, ganhar prêmio é muito bom, né? Ganhar prêmio é gostoso. Então sempre há a expectativa de ser indicado. E foi minha primeira indicação. E eu gostei muito. Quando eu recebi a notícia, eu não acreditei muito. Eu falei assim, uau, né? Ganhei, era meu segundo trabalho. Então, para mim foi muito interessante, assim, muito gostoso de receber. 3 anos depois, eu ganhei novamente o HQ Mix, e aí como melhor roteirista e melhor edição do ano, com um trabalho que eu gosto muito, que também foi uma parceria com o mesmo desenhista de A Tempestade, que é o Jefferson Costa. Já é um parceiro recorrente, nós já temos 3 trabalhos juntos. E La Dançarina foi um sabor muito especial, né? Porque daí você é considerado o melhor roteirista daquele ano. Então isso é muito legal, faz bastante bem. Depois disso eu não ganhei mais nada, mas... Não, é mentira falar que eu não ganhei mais nada. Ganhei vários editais, né? Vários editais para continuar produzindo. Eu sou um papedital. Então tem edital, eu vou atrás para ver se rola. E tem rolado bem. O La Dançarina também foi fruto de um edital em São Paulo, do PROAC, na época eu morava lá. Então teve uma verba para financiar a produção. Então o roteirista ganhou, o desenhista ganhou e teve dinheiro para publicação. Então o La Dançarina ele fez bastante barulho na época. O La Dançarina era a forma como os jornais retratavam a gripe espanhola em 1918. Então ele trata de uma pessoa comum, um menino de 12 anos chamado Pedro, que ficou doente e quando ele acordou a mãe dele tinha morrido de gripe espanhola. Quando ele se recuperou, quem tinha morrido era a mãe dele. E a mãe dele estava insepulta há 3 dias, porque os cemitérios não davam conta naquela época. Então ele resolve ele mesmo enterrar a mãe dele. Então ele atravessa a cidade com o corpo da mãe para enterrá-la no outro lado da cidade de São Paulo, que na época era praticamente inacessível, que era São Miguel Paulista. Hoje tem metrô, tem ônibus, tem tudo, mas na época não tinha nada. E ele parte pela cidade para enterrar o corpo da mãe. Esse gibi em especial, ele é muito marcante porque ele foi escrito em 2013, finalizado em 2015 e lançado em 2015. E ele trata de uma epidemia, que foi o que a gente viveu agora com a epidemia de coronavírus. E ele possui muitas similaridades do que ocorreu naquela época com o que ocorreu hoje. O descaso das autoridades, os hospitais lotados, o sistema funerário não dando conta de tanta gente morrendo ao mesmo tempo. Então ele foi um gibi que não previu, porque eu falava da epidemia de 1918, mas ele acabou sendo profético nesse sentido. Esse gibi ele já está na 3ª edição. Agora ele foi publicado primeiro por uma editora independente, a Quadro a Quadro, da Bahia. Depois ele foi publicado pela Jupati Comics, teve uma 2ª edição, e agora ele foi publicado pela HarperCollins e também entrou num edital do governo para distribuição nas escolas. Então ano que vem ele vai ser distribuído em escolas. E é um trabalho bem bacana, assim, que eu gosto muito, muito. Ele traz uma característica interessante, que foi meu primeiro trabalho que eu comecei a trabalhar as vozes dos personagens. Eu criava as vozes na minha cabeça, mas até então eu só tinha feito trabalhos ou adaptações literárias ou paradidáticos. Eu nunca tinha criado um quadrinho autoral. Quando eu comecei a criar esse quadrinho, discutindo com o meu parceiro, com o Jefferson olhou a primeira versão do roteiro e falou assim: Lilo, o povo de 1918 não falava assim não.
Daí caiu uma ficha, eu falei assim, eu tenho que mudar isso. Aí eu comecei a pesquisar sistematicamente nesse trabalho, foi o primeiro e depois nos trabalhos posteriores, a pesquisar sistematicamente a linguagem. Então esse trabalho é o primeiro que traz o falar do povo, como o povo falava. Então você pega o quadrinho, ele está aqui, deixa eu ver aqui, ó. Esse, La Dançarina. Essa edição ainda é da Jupati, preciso trazer uma da HarperCollins aqui para a biblioteca. Ele explora esse linguajar, então os personagens falam como se fala na linguagem coloquial, eles têm sotaques, né? Ele é falado em português, em portunhol e em espanhol, então por conta aqui dos imigrantes daquela época. Então é um trabalho bem interessante assim. Foi um resultado bem bacana. Até agora é o meu trabalho que teve mais repercussão. Eu vou falar o que eu sempre falo, gente. Todo mundo que me pergunta isso, eu sempre falo a mesma coisa. Eu falo a mesma coisa há 13 anos e eu acho que eu vou continuar falando pelas próximas décadas, né? Leiam quadrinhos. Leiam quadrinhos. Existe sempre aquela coisa, principalmente no público adulto. O público adulto fala assim, mas eu vou ler gibi? Lê, vai ler gibi. Gibi é legal, gibi é bacana. Gibi, né, como a gente chama no Brasil, gibi é muito enriquecedor, né? A gente tem uma produção muito boa. Então leiam quadrinhos nacionais. Os quadrinhos vão muito além de Marvel e DC. Vão muito além dos filmes que a gente vê hoje no cinema. Quadrinho é uma coisa muito bacana, é uma arte própria, tem uma linguagem própria, tem uma expressão própria. Então leiam quadrinhos e leiam quadrinhos nacionais. Procurem autores nacionais, tentem se inteirar, achem um autor ou uma temática que gostem e prestigiem o quadrinho nacional. Vão lá e compra. Os autores são muito acessíveis. Se você entrar no Instagram e bater um papo, a pessoa vai te mandar o quadrinho dela. Então é muito acessível e vai mandar autografado, vai vir lá com o seu nome. É bacana demais isso. Então leiam quadrinhos e leiam quadrinhos nacionais. Percam essa cisma que as pessoas têm geralmente de achar que quadrinho é só coisa de criança. Não, quadrinho é muito mais que isso. Então leiam quadrinhos. Quadrinhos é muito bom.